Vou passar agora para o professor Alexandre Maciel, que vai continuar aí a discorrer a respeito desses programas que estão sendo aplicados na UPE e trazendo a realidade para dentro da sala de aula e os produtos da sala de aula para a sociedade. Boa noite, Romero. Boa noite a todos. Queria começar saudando o secretário Lucas Ramos, em nome do qual saúdo também magnífico reitor, Pedro Falcão, meu colega Fernando Buarque. Somos colegas de corredor, é isso, Fernando? Romero, é um grande prazer estar aqui nesse encontro, uma provocação bastante pertinente. Eu acho que cada vez mais a gente, como universidade, tem que prestar contas, né? Eu acho que é meio que isso que a gente está fazendo aqui. A sociedade sabe da importância da universidade no seu dia a dia, mas às vezes vê ela muito afastada. E aí são iniciativas como essa sua, eventos como esse, que nos dá a oportunidade de mostrar um pouco, né, do que a gente vem entregando com qualidade, com resultados reais para toda a população, em especial, né, a população de Pernambuco. Certo? Vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei, tentando ter cuidado para não fazer uma grande interseção com o que o magnífico reitor falou e com o que o colega Fernando também, né? Eu trago de início também uma provocação, né? Isso aqui, essa provocação não é minha, eu sempre faço referência ao Kleber Dantas, empreendedor aqui do Porto Digital, né? De restaurantes em Olinda, e ele tem uma metáfora que eu acho espetacular, que é a metáfora de que lado a gente quer estar, da praça de táxi ou do Uber, né? Sem entrar aqui na discussão comercial ou das guerras que houveram naquele início da praça de táxi com o Uber, né? Essa é uma metáfora para mais ou menos o que Fernando estava falando, o magnífico reitor também. O mundo mudou bastante. As nossas expectativas são outras, né? Então, o motorista de táxi, normalmente, ele fica parado lá no seu ponto, esperando que o cliente chegue até ele e ele vai e presta aquele serviço, enquanto o Uber, uma plataforma de geolocalização e dados, está procurando as melhores rotas, os pontos que existem maior clientela, rotas mais curtas, para melhorar a experiência dos usuários, né? Então, essa provocação serve para todos nós, né? Governo, academia, indústria, para prestar um melhor serviço, uma melhor experiência para a sociedade. Então, dentro desse contexto, o Fernando adiantou aí um pouco também, eu sabia que ele ia falar sobre isso, a quarta revolução industrial. Muitas vezes a gente está acostumado a ver essa revolução industrial apenas sob a ótica do ponto de vista digital, né, com as tecnologias de inteligência artificial, IoT, ciência de dados, blockchain, né? Mas isso é uma tríade que se complementariza de maneira, às vezes o físico com o digital, às vezes o biológico com o físico. Então, é uma gama de tecnologias que já existiam previamente, digamos assim, na terceira revolução industrial, mas que agora, nessa quarta, se juntaram de uma maneira que mudou completamente a vida das pessoas, mudou completamente a expectativa das pessoas, a experiência que a gente quer viver, né? Então, são coisas que até pouco tempo a gente achava normal esperar numa fila ou ir demorar para chegar de um lugar a outro, e hoje essa transformação digital ela não nos permite mais perder tempo e ter experiências não satisfatórias. Então, todo esse arcabouço aqui tecnológico vem justamente para motivar, né, essa interação da universidade com entregas reais para a população, que a gente atenda às expectativas desse novo mundo que está aí batendo na nossa porta, em muitos casos já entrou de porta adentro, certo?
E aí, a sua encomenda para mim, Romero, foi falar um pouco, né, relacionado à área de ciência de dados, que eu sou coordenador do curso de especialização em ciência de dados, então vamos dar um enfoque especial, dentre todas essas tecnologias aqui, um foco especial na área de ciência de dados. Gosto muito nas minhas aulas, apresentar esse slide aqui, que me parece meio que lugar comum, mas para mim ele ainda é bastante representativo. Então, veja, isso é uma edição especial da revista The Economist, de fevereiro de 2010. Eu recomendo a todos os meus alunos, né, que leiam essa revista para observarem, você olhar assim e dizer, olha, nem faz tanto tempo assim, 10 anos atrás, qual era a perspectiva na área de ciência de dados? Como o próprio título da matéria fala aí, é dados, dados em todos os lugares. Então, toda a matéria ela é pautada numa perspectiva de que, olha, a gente está inundado com dados gerados a partir de vários dispositivos, sistemas computacionais, e a gente não sabe o que fazer com isso. E aí, 7 anos depois, a mesma The Economist cria um conceito que hoje é lugar comum em toda a palestra que a gente vai de ciência de dados, que é o dado é o novo petróleo. Tá? Se você for olhar o valor, o branding de várias marcas atuais, o top 5 são empresas de dados. São Facebook, Netflix, Amazon, Google. Né? São empresas que, por trás do seu negócio, tem como matéria-prima o dado. Né? 20 anos, 30 anos atrás, era o petróleo. As grandes exploradoras de petróleo tinham os maiores brands. Hoje são os exploradores de dados que têm esse grande valor de mercado. E aí, não obstante, Data Science passou a ser um ativo estratégico. Certo? E muitas empresas já observaram isso há algum tempo e começaram a, como a gente usa muito na área de empreendedorismo, né, pivotar os seus negócios para trabalhar a ciência de dados como uma matéria essencial dentro da empresa. Com o governo, também é da mesma forma. Então, esse exemplo que o Fernando trouxe do Sala de Aula Aberta, lá de 2016, também não deixa de ser uma pivotada, né, na gestão estadual, ao observar que, olha, a ATI, inclusive a detentora de grande parte dos dados do Estado, a gente tem aqui uma verdadeira fonte de petróleo. Né? Então, toda essa exploração vai ao encontro dessas necessidades que a gente tem de prestar um melhor serviço à população, de fazer entregas à população. Bom, e aí você nos encomendou também, né, que a gente tentasse mostrar alguns cases de sucesso, tá? Dentro da universidade, ao longo desse tempo, a gente vem criando um conjunto, digamos, de oportunidades de entregar à sociedade resultados. Eu vou falar do meu ponto de vista em ciência de dados. Mas o nosso mestrado e doutorado, além de ciência de dados, inteligência artificial, engenharia de software, modelagem de sistemas, são várias linhas de pesquisa destinadas a realizar trabalhos de qualidade, de classe mundial e entregar à sociedade softwares, soluções que têm aplicabilidade no dia a dia das pessoas. Como o magnífico reitor mencionou, esse doutorado da gente é recente, a gente está aí com a primeira e segunda turma rodando ainda, mas foi uma grande conquista desse programa. E não é importante também mencionar que o corpo docente desse programa, para ser um programa nível 4 CAPES, ele é bastante reduzido e a gente consegue ter uma produção científica maior até do que programas 6 e às vezes até programas 7. Né? Então, a gente vem numa crescente muito forte dentro do nosso programa de pós-graduação, né, conduzido aí pelo professor Bruno Fernandes e anteriormente o professor Byron, o professor Fernando. Então, é um programa que vem entregando muito para a sociedade pernambucana. Um outro projeto que a gente vem desenvolvendo, e esse eu sou o coordenador, é a especialização em ciência de dados. Então, veja que essa é uma iniciativa que nasceu em 2016.2. A gente teve o prazer de ter pessoas da ATI participando, né? O Ivanildo Guerra, diretor, a Eronita também
fez parte das primeiras turmas aí da pós-graduação, de Ciência de Dados e Analytics. Mencionar aqui a importante parceria com a Fábrica de Negócio, do nosso amigo Hamilton Alves, que desde o começo também faz parte, né, através do Maílson, desse corpo docente. Então, essa pós-graduação, a gente vem na 6ª turma, já aberta ao mercado. São alunos de diversas empresas do Porto Digital, do governo. Recentemente, a gente tem passado por uma mudança no perfil dos alunos. As primeiras turmas, majoritariamente, eram de computação, né? Mas hoje em dia a gente tem pessoas da área de economia, da área de engenharia, até da área de saúde também, que estão fazendo a pós-graduação, como eu chamo, em turmas abertas. E a gente conseguiu rodar esse curso também com turmas fechadas no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Receita Federal do Brasil. Foi interessantíssima essa experiência. A gente teve auditores, delegados da Receita Federal, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, que vinham para cá no final de semana para fazer essa pós-graduação. A Controladoria do Estado também comprou um pacote de disciplinas desse curso. E, mais recentemente, eu vou falar mais para frente, a Fiat Chrysler também, através de uma parceria junto com a FACEP, vamos rodar esse curso muito em breve. Tá? Vou falar sobre isso mais no final. Aqui, o convênio que Fernando mencionou, né, o convênio Laboratório de Inteligência de Governo, foi assinado em 2018, que é um instrumento que permite a gente fazer essa formalização dessas ações que Fernando vem falando da sala de aula aberta. A gente sentia falta de um instrumento que formalizasse tudo isso, e hoje, de uma maneira muito pragmática, rápida, você consegue, uma unidade gestora do Estado consegue fazer parte do sala de aula aberta. Tá? A gente trabalhou muito fortemente aqui nesse convênio para eliminar toda a burocracia, mas de uma maneira que garantisse a segurança, né? Afinal de contas, a gente está tratando com dados públicos, né, e sigilosos, então tem todo um arcabouço aí jurídico que dá essa segurança ao sala de aula aberta. O Instituto de Inovação Tecnológica, o professor Pedro Falcão mencionou muito bem isso. Tive o prazer e a honra de fazer parte dessa iniciativa como o primeiro cientista-chefe. A gente teve um ano de 2019 bastante desafiador, rodamos muitos quilômetros aí pelo estado, muitas empresas visitadas, parceiros, né, do ecossistema de inovação de Pernambuco fizeram parte dessa história, né, e a gente conseguiu entregar, semana passada, ao magnífico reitor, um relatório com todas as atividades desempenhadas no Instituto. Segue agora nas mãos do professor Bruno Carvalho, do nosso Instituto de Ciências Biológicas, tá? E tem muita contribuição ainda para esse instituto fazer de entrega efetiva para a sociedade. E, por fim, aqui citar uma iniciativa da Escola Politécnica, que é a Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada. É interessante que, por mais que a gente tenha o maior prazer de fazer entregas reais para a sociedade, nós também somos professores e pesquisadores e temos que divulgar esses nossos resultados em instrumentos acadêmicos, né? Então, foi criada a Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada. Tivemos o prazer aí de, no começo do ano, publicar o nosso 3º volume, com uma edição especial em ciência de dados. Então, são vários cases de ciência de dados que estão expostos aí na Revista de Engenharia, artigos de qualidade, certo? Foram revisados por pares. Então, é mais uma entrega da universidade para a população. Hoje, a revista conta com um grande número de acessos, os artigos têm causado impacto, então também nos orgulha muito ter feito parte dessa iniciativa. Então, veja, esse é um conjunto de instrumentos que facilitam a gente efetivar entregas em ciência de dados e em outras áreas também, né? Mas aqui eu vou focar em alguns exemplos de ciência de dados. Já ia esquecendo do workshop, perdão, porque são tantas figurinhas. O workshop de mineração de dados, a gente realizou ano passado, a 4ª edição, sempre no finalzinho de novembro. O ano passado a gente
teve mais de 200 participantes, para um evento local aqui, que é realizado no auditório da Escola Politécnica, tem se tornado um grande evento. Tá? Mais uma vez, a parceria da Fábrica de Negócios, feita em parceria também com a Federal Rural e com a Univasf. Esses cases, todos eles, seja de mestrado, da especialização, da sala de aula aberta ou do IT, são apresentados nesse workshop de mineração de dados. Bom, passando aqui para mostrar alguns exemplos, como o Fernando mencionou, eu também faço parte do sala de aula aberta, né? Mas eu botei aqui de propósito, Romero, 2 projetos que você deve conhecer bem. Esse é um projeto relacionado para a Secretaria da Fazenda, de detecção de empresas nocivas. É assim que eles tratam as empresas que, de alguma maneira, burlam a arrecadação de ICMS. Né? Não vou entrar em detalhes dos resultados, mas esse foi um dos trabalhos do Top 5 do Secop 2017, organizado por vocês. Né? E um outro trabalho que também ficou no Top 5 foi esse aqui da Controladoria Geral do Estado, tá? Que era a gente desenvolveu, a princípio, uma prova de conceito, né? E depois terminou virando uma ferramenta que é utilizada hoje pela Controladoria para otimização, né, digamos assim, dos pedidos de desembolso do Estado. Então, isso foi bastante gratificante para a gente ver os projetos de sala de aula sendo reconhecidos e premiados no Secop, esse evento que é organizado pelas ATIs, né, dos estados brasileiros, e em 2017 foi realizado pela ATI de Pernambuco. Aqui, mais um projeto com a Controladoria do Estado. Inclusive, a gente teve um artigo juntos, eu e Fernando aqui, aprovado recentemente, sobre esse projeto aqui, que foi um projeto que pegou uma amostra de mais de 1 milhão de processos do SEI, e aí a gente fez um processo de mineração de processos, inclusive aluno de Fernando, né, o Renato Cirne, vai fazer um trabalho brilhante aí para defender esse mestrado dele. A Aeronita também tem participação nesse projeto, o Álvaro, né, da ATI, também tem participação nesse projeto. Eu acho que foi uma construção muito bonita que a gente fez aqui de avaliar, né, os projetos, os processos dentro do SEI. Essa ferramenta tão importante para o Estado, né, e que por vezes ainda precisa ser estudado, mas foi um grande resultado e vai ser publicado muito recentemente. Bom, trazendo um pouco para as empresas, né, temos aqui um case extraordinário que a gente fez com a empresa Courrier. Não sei se todos conhecem, mas é uma empresa muito renomada no Porto Digital. Eles trabalham com mineração de dados em diários oficiais de todo o Brasil, né? E a gente vê aqui alguns resultados que a gente conseguiu em alguns diários oficiais, com taxas de acurácia de 99%, em comparação ao que eles já tinham ali de 93%. Isso permitiu à empresa redução de custo, aumento na qualidade das entregas, automatização de processos de revisão, enfim, foi um trabalho brilhante que a gente usou aí, mineração de dados, para entregar, fazer mais uma entrega agora a uma empresa de grande porte no Porto Digital. Aqui também tem um case da Informa, a gente tem uma parceria já antiga com o SMAR, com o Lenin, toda a turma lá da Informa, que investe pesadamente em P&D. Inclusive, a gente tem alunos nossos que fizeram mestrado e foram contratados como cientistas de dados e hoje tocam lá essa agenda de inovação na Informa. E esse foi um trabalho extraordinário de um projeto de sistema de gestão de ativos. A gente fez um estudo bastante interessante aí de detecção de anomalias na rede secundária de distribuição, né? E encontramos muitas coisas que um ser humano não encontraria, uma base de dados aí de mais de 1 milhão de posts, e foi um trabalho que a gente conseguiu entregar resultados. O que é que a Informa e os clientes da Informa ganham com isso? Segurança. A área de energia é uma área fortemente regulamentada e qualquer falha gera multas milionárias, né, para as empresas. Então, a Informa melhorou os processos dela com essa tecnologia e está entregando aos clientes dela mais segurança. Aqui é um trabalho que foi desenvolvido no Instituto de Inovação Tecnológica, é um trabalho relacionado à automação dos processos
e gerando gráficos, né, analytics, para visualização em tempo real da produção lá da fábrica de sabão da ASA, que fica ali em Afogados. A gente conseguiu, de maneira muito limpa, muito clara, fazer previsões, detectar anomalias nas linhas de produção. São 16 máquinas rodando 24 horas por dia, uma produção de dezenas de toneladas de sabão, que a gente consegue fazer previsão, né, de algum ponto crítico de falha na produção, nas máquinas. Então, foi um trabalho que a gente entregou, que vem trazendo grande resultado, otimizando manutenção, tempo de máquina parada e gerando um excelente retorno para o Grupo ASA, certo? E aí eu tinha comentado lá sobre a especialização de ciência de dados. O ano passado a gente submeteu, junto com a FCA, uma proposta para uma residência tecnológica em ciência de dados para o setor automotivo, tá? Então, com o fomento aí da FACEP, a gente assinou o contrato 15 dias atrás, estamos fechando aí o edital, vai ser divulgado agora em setembro, todo o processo de seleção aberto ao público em outubro, com previsão de início das aulas em novembro, né? Então, muito em breve aí vocês vão acompanhar na mídia, a gente vai fazer uma ampla divulgação disso, vão ser 8 residentes trabalhando com 4 stakeholders em problemas reais da planta da fábrica da Jeep. Então, todo esse conjunto de disciplinas que vocês veem aí vão ser cursados lá no Instituto de Inovação Tecnológica. Assim que passar a pandemia, vamos começar de maneira remota, mas depois, assim que liberadas as aulas, vão acontecer lá no Instituto de Inovação Tecnológica. Mais 2 residências. Professor, peço um pouquinho de agilização por conta do nosso horário. Vamos lá, só faltam 2 slides. Para dar chance para o nosso secretário falar. Claro, senão ele me dá uma bronca. Então, vamos lá. Só para fechar, mas é importante, e inclusive é um gancho para a fala do secretário, né? A gente fechou também a residência tecnológica com a Sudene. A Sudene contratou essa residência tecnológica para 10 residentes com 20 stakeholders. A gente já tem essas empresas aqui confirmadas: Vivix, FCA, Grupo Moura, Unilever, Scaven, Rota do Mar em Caruaru, Mauricéia, Vitarella e AkzoNobel. A gente está com uma expectativa de começar isso também em novembro. A Sudene contratou 2 residências, né? A Indústria 4.0 e a de Cloud Computing. Ainda a ATI vai fazer parte, tivemos reunião com o Ivanildo hoje, né? Já está confirmada a ATI, em Prel, com PESA. Estamos aí com mais algumas ainda para confirmar essa residência tecnológica. Bom, e aí, Romero, você disse, Alexandre, o finalzinho você usa aí para usar o novo chapéu, né? Assim, continua professor da UPE, continua na sala de aula aberta, todo o programa de pós-graduação, especialização, mas com uma missão diferente, né? A gente tem uma missão agora de viabilizar uma iniciativa que foi tocada pelo professor Carmelo, né? Consolidar, na verdade. O professor Carmelo pegou o Parquetel lá em 2015 e transformou a realidade do Parquetel. Eu fiz questão de botar essas fotos aqui porque é gente, né? Eu gosto de gente, de movimento, de pessoas trocando ideias, e isso é o Parquetel hoje, né? É um excelente ambiente, um novo habitat de inovação totalmente requalificado, que a gente tem muito orgulho de estar assumindo a partir de agora essa missão, certo? E com 4 digamos, ações imediatas. Eu botei futuro porque o futuro é hoje, né? É a consolidação do Centro de Manufatura Avançada e da Embarcatel, o desenvolvimento de novos ambientes de inovação no interior do Estado. Então, a gente vai replicar esse modelo de parque tecnológico de maneira, digamos, mais reduzida a princípio, para motivar a criação desses ambientes em várias cidades do Estado. Já estamos fazendo esse mapeamento aí, vou deixar para o secretário falar melhor. O apoio à requalificação da indústria. Então, esse PE 4.0 que vocês viram aí da Sudene, a gente vai estender para mais empresas no Estado. A Sudene já quer estender para empresas no Nordeste, né? E consolidar também esse programa de residências tecnológicas em outros setores produtivos, tá? Então, Romero, agradeço a oportunidade de falar das nossas experiências em ciência de dados pela UPE e de deixar um
pouquinho aqui o que vem pela frente nessa nova etapa com o Parque Tel. Muito obrigado.